Eu trouxe um mapa conceitual, né? A gente chama assim na escola, mapa mental, mapa conceitual, que está aqui na sua tela. Ele fala sobre ansiedade, estresse e depressão no mundo, como você está vendo. E eu estou falando devagar justamente para você poder colocar os seus olhos, né? E aí você vai observando os dados aqui colocados. Antes mesmo que eu os leia, você já está lendo e você já está entendendo um pouquinho disso. Ansiedade, estresse e depressão, em dados em termos de pessoas que foram na direção de especialistas para relatar sintomas. Então, esses dados são dados catalogáveis. Nós temos aqui, ó, dá uma olhada, cerca de 320 milhões de pessoas, dados da OMS, expressam uma perspectiva de depressão, uma condição depressiva. Esse índice aumentou 18,4% em 10 anos. Isso é muita coisa. Quase 20% a mais do que há 10 anos atrás. Também temos aqui um dado de 9,3% dos brasileiros sofrem desse mal. E a maior taxa de ansiedade do mundo por população brasileira. O que nos coloca em uma posição de, no mínimo, reflexão. No mínimo, né? Que a gente pode fazer sobre isso e refletir. Nos últimos 10 anos, a gente teve uma mudança muito forte no mundo. A perspectiva de um mundo digital, completamente integrado por meio da tecnologia, se tornou não somente uma realidade para alguns, mas para uma maioria enorme. Você encontra gente conectada desde a Indonésia até o Alasca, do Brasil ao Nepal. Não tem mais. Tá, você vai falar de lugares escondidos, tudo bem, aí você vai fugir da curva, mas a gente abrangentemente compreende hoje que a realidade da integração digital fez com que os últimos 10 anos se tornassem diferentes dos anos que se foram. É uma coincidência? Eu não sei. Talvez não seja tão coincidência assim. Esse mundo aceleradíssimo, totalmente conectado por mídias digitais, segundas vidas por meios de Facebook, Instagram, Twitter, gente que vive uma segunda, terceira realidade daquilo que ela nem é, criando personagens, né? Criando avatares de si mesmo para que outros possam ver e contemplar, vidas expostas, até mesmo... Por exemplo, o Instagram, se não me falha a memória, há pouco tempo atrás, ele limitou a possibilidade de você ver determinadas coisas como as curtidas, né? E o motivo foi porque as pessoas ficavam ansiosas e estavam se sentindo mal por não terem sido curtidas ou não terem sido tão... Comparação de um perfil para o outro. Que coisa é isso? Que mundo que a gente está vivendo hoje? E esses dados aqui, que eu considero serem alarmantes, na minha opinião, eles não estão longe da igreja. A igreja também tem sofrido com pessoas passando por momentos de depressão, ansiedade, estresse, porque estamos no mundo, no sentido de que a gente pertence a esse mesmo chão. E como um cristão, claro, faço ressalvas patológicas, não venham com arbitrariedades, mas eu estou tratando daquilo que é geral a todos, tudo bem? Então, como é que um cristão lida com aspectos que envolvem ansiedade, por exemplo? Como é que você lida com a ansiedade? Quando ela vem, como é que você desenvolve o processo seguinte? Percebe-se ansioso, suor frio, falta de que não quer comer, alguns ficam sem fome, outros suam frio, outros têm crises, tremores, dificuldades em captação de conteúdo, fica desatento. A sensação é de que a mente está encharcada por um futuro que é destruidor à frente. Tudo vai dar errado. Ou não consegue nem viver o presente porque está tudo tão entrelaçado com um futuro aterrador que nada mais a não ser a própria ansiedade é o estado e a ordem do dia. A ansiedade, ela tem um relato bíblico em termos de ordenação e de como devemos lidar com ela, dentro daquilo que é possível, dentro daquilo que o Espírito Santo opera, dentro da realidade de escolhas de vida, de fazer isso ou aquilo.
que você encontra em Filipenses, como foi assinalado, não é? A gente encontra aí em Filipenses 4, de 6 a 8, eu escolhi a versão Almeida atualizada, tá? Porque ela traz com um pouco mais de clareza alguns termos, como por exemplo o termo grego empregado aqui por ansiedade, ansiedade mesmo. A Almeida corrigida e a Nova Almeida, elas dão uma mudançazinha, né, em relação a isso. O verso 6 diz, não fiquem preocupados, você deve ter visto aí na sua Bíblia. Só que o termo é um pouquinho mais acentuado no grego. A questão envolve um aspecto mais aterrador, mais general. A palavra de Deus nos fala sobre ansiedade como algo que nós não devemos acolher. Você sabe o que é acolher. Acolher é quando, após receber alguém, você torna-o para dentro. Após receber algo, você o torna parte de si. O acolhimento é diferente da constatação. A constatação pode estar lá, mas o acolhimento não. Ele pode ser uma escolha. A palavra de Deus diz aqui, e eu gostaria que você pudesse observar, que depois daquela questão que envolve a Evódia e a Sintique, aquela briga entre elas, onde é pedido que essas mulheres possam ser refletir através da vida do Epafrodito e o apóstolo Paulo pede que elas possam refletir sobre a sua condição. O verso 4 vai dizer assim: alegrem-se sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrem-se. E aí fecha o assunto basicamente entre o 4 e o 5, que diz respeito a Sintique e Evódia. No verso 6 inicia uma outra jornada. A gente percebe isso no próprio texto em grego. Lê aqui comigo, por favor, essa versão, se você conseguir, por gentileza. Vamos lá. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Obrigado. Existem termos aqui. Você tem que dividir para poder juntar tudo e pensar direito. Primeira parte, onde diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça, aplica a nós a necessidade de, tendo a ansiedade se colocado diante de cada um, nós vamos na direção da oração. A gente faz pedido, a gente faz súplica, significa que existe um envolvimento emocional dentro dessa oração. Não é uma oração de apertar botão, como nenhuma deve ser, mas o que eu quero dizer é que se você está ansioso, você deve desenvolver uma oração que exponha os seus sentimentos a Deus. Isso é algo importante. A súplica aqui, ela está permeada por uma ideia de que não é só Senhor, as coisas não estão fáceis, mas é alguém que, da mesma forma como tem os sentimentos aflorados pela ansiedade, os envolve e lança para Deus. Porque, às vezes, a nossa ansiedade não parece ser compatível com a nossa oração. A nossa ansiedade é um pavor, um desespero, não sei o que eu faço. Quando vai orar, Senhor, me dá uma ajuda. A pessoa não parece desenvolver essa ansiedade na disposição de colocá-la nos mesmos termos para Deus. Ou seja, ela não consegue desenvolver aquilo apontando para Deus na mesma intensidade. E você precisa hoje, para lutar contra a ansiedade, entender que Deus ordena a oração contra a ansiedade. Deus ordena que as nossas petições, os nossos desejos, aquilo que a gente quer, esteja numa proporção de entrega na oração compatível com a ansiedade e não menor que ela. Às vezes, e não poucas vezes, nossas orações, elas não refletem o estado de espírito do crente, porque às vezes o crente não percebe que está falando com Deus.
Você já deve ter tido essa experiência negativíssima de ter orado com a sensação, não quero falar de arrepios, mas a sensação de vazio. Talvez você não tenha, e aí eu vou citar Spurgeon, parafrasear com o próprio Tozer, que falou coisa parecida, que é orar até que consiga orar. De fato, entrar dentro daquele recinto, aquela câmara de oração espiritual, mas peraí, você vai além daquilo e ora mesmo, até que acabe, até que a ansiedade vá embora. Esse ponto aqui termina com, você deve ter visto, né? Ações de graça. Agradecer a Deus, mesmo diante da ansiedade, mesmo diante dos pedidos, mesmo diante daquilo que você fala assim, poxa, eu só estou pedindo. Não, pede, você me agradece, obrigado por me ouvir, obrigado por o senhor falar comigo. Não é pouca gente que procura o pastor, ou os discipuladores, ou os irmãos de fé, para falar de ansiedade. Você já procurou alguém para falar de ansiedade mais do que uma vez? Eu já. Levanta a mão aí, dá uma olhada aí, olha para os lados, quanta gente já procurou. Você já ajudou alguém te procurando por conta disso? Eu já. Você já? Olha, meu irmão, eu preciso da sua ajuda, eu estou muito ansioso. Mas a Bíblia diz que tem uma atitude em relação a ela. Ela não é acolhida. Deus não concorda com a ansiedade que encontra acolhimento. A ansiedade encontra uma oração persistente, uma oração cheia de sentimentos entregues a Deus, uma oração cheia de atitude em relação a essa ansiedade. A ansiedade não tem acolhimento no coração do crente. O crente milita contra a ansiedade em oração. E é claro que é uma geração que tem mais dificuldade de se concentrar e orar do que a nossa, cheia de celulares na mão. Então pega o que a gente falou no começo, junto com o que a gente está falando agora e vê no que dá. A oração diminui na mesma proporção que aumenta os nossos meios de mídia, interação, Netflix, streaming e tudo mais. Por isso você está aqui hoje ouvindo que Deus está apontando para realidades como, olha, se você realmente quiser orar, algumas coisas têm que sair dali. Se você quiser vencer essa ansiedade, não é indo para o celular que você encontra esse caminho, não é indo vou assistir um filme para desaparecer. Você está ansioso, cheio de problemas, você acha mesmo que o filme vai curar? Não vai. O filme não pode ser um escape, a série não pode ser um escape para a realidade da ansiedade. A realidade da ansiedade encontra em Deus, na oração a Deus, na petição a Deus, na súplica a Deus, a sua resposta. E aí vai avançando, porque a segunda parte é conclusiva, e a paz de Deus. Você fez isso, e aí o que vai vir depois na ansiedade? Lançada a Deus, a paz de Deus. Você recebe a paz de Deus quando aplica os meios de graça que Ele está dizendo para fazer. Não é o pastor que está falando, meu pastor me aconselhou uma coisa, quando eu estiver ansioso, eu oro. Então, o pastor não te aconselhou isso, você está lendo isso é ordem. Então não tome isso como um aconselhamento pastoral meramente, não é, isso é uma ordem de Deus. Deus está ordenando oração para os ansiosos, para todos nós, mas aqui em um caso especial. Olha a conclusão, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Excede o entendimento não é irracional, não é algo assim, meu Deus, isso é irracional, isso não faz sentido. Excede o entendimento no que diz respeito a como tal paz pode inundar o coração de alguém com tantas lutas, com tantos desafios. Como essa paz, em meio a circunstâncias tão contrárias, consegue chegar. Então, pessoas que te viram ansioso, depois de tendo sido deixado isso aos pés do Senhor, vão te encontrar em paz e falar, eu não entendo. Você me disse que está passando por isso, por aquilo, mas hoje eu te encontro numa condição completamente diferente da de ontem. Isso não tem um entendimento, não tem uma lógica, é sobrenatural, é o poder do Espírito Santo. Deus derrama sua paz sobre o coração do crente que ora em perseverança contra a sua ansiedade. Por isso está dizendo, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o quê? Que maravilha, né? O vosso coração e a vossa mente. Mas aí ele vai para a mente. Como um bom construtor de retórica, Paulo escreve maravilhosamente. Ele está com uma pessoa ansiosa, ele aponta para a oração, fala da paz, fala do coração, mas ele já joga a mente no final da frase, porque depois ele vai falar de mente, logo em seguida. E olha o que você encontra ali, Você pode ler comigo o finalzinho ali, né? Finalmente, vamos lá.
Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, olha isso, presta atenção. Existem várias analogias que a gente pode fazer para a própria vida. Acho que uma das boas analogias é a do jardim, é a do cultivo de um jardim. A vida da gente, ela precisa ser cultivada com aquilo que Deus nos dá para fazer, em termos de como devemos regar as flores. Pense em quantas coisas o Senhor nos dá para cuidar. Tem família, tem amigos, a igreja local, a nossa teologia crescendo, avançando na compreensão, tem trabalho, tudo isso, né, é nos posto a cultivar, ou seja, nós devemos colocar o adubo correto, nós devemos colocar a água do regador lá todo dia direitinho. Não tem ninguém que falou assim, eu li ano passado 5 grandes livros de teologia e esse ano então eu não preciso ler bons livros. Isso não existe, porque a vida na mente, ela também é uma vida que se deve cultivar. Por isso, após a ansiedade ter sido colocada aos pés do Senhor Jesus, com oração, com súplica, a paz inunda, o apóstolo Paulo vai fazer uma aposta que para nós às vezes não é o que nós fazemos, é a renovação da mente. Ele vai dizer o seguinte, depois de você ter se livrado daquilo que o oprimia, agora você está em paz, agora vai lá e busca uma renovação de mente, busca uma outra consideração sobre as coisas que te afligiam, busca um novo olhar, um olhar bíblico sobre aquilo que te perturbava. Então não adianta dizer que naquele dia você colocou diante do Senhor a sua oração e você colocou a sua súplica e a ansiedade foi embora. A ansiedade volta se a mente não for renovada. A ansiedade vai estar lá de novo. Por isso muita gente fala assim, poxa, eu oro a Deus e tal, por ansiedade. Você renova a sua mente. Você ainda considera as coisas iguais àquela do dia que você estava ansioso. Ou seja, você estava ansioso, fez considerações de sua mente e seu coração, essas considerações apontavam para um desastre, Deus falou, não, eu estou lá, eu sou aquele que é e quer de vir, se acalma, eu estou no seu futuro, como estive no seu passado, estou no seu presente. Você se acalma com aquela verdade, mas aí você pensa de novo sobre aquelas coisas, o que acontece? Falta tudo. A mente precisa ser renovada. A nossa mente precisa estar em constante renovação. É um cultivo da mente. Por isso, o que nós encontramos aqui é uma lista de coisas que devem agora, já aqui na nossa própria cabeça, já está eliminando coisas das quais nós permitimos cultivar, como conversações que não fazem com que nos edifiquemos outros nem a nós, como coisas que nós lemos, vemos e ouvimos, que ocupam a nossa mente e que destroem aquilo que o Senhor colocou. Nossa mente precisa ser cultivada dentro dos termos de Deus. Falei sobre entretenimento. Entretenimento tem o seu lugar, mas ele pode destruir. Se ele estiver lá com a constância que muitos às vezes permitem que ele esteja, o entretenimento torna-se um vício destruidor, a ponto de pessoas não conseguirem ler a Bíblia, porque elas não conseguem mais. Algumas palavras aqui me chamam a atenção, estou quase terminando, tá? Algumas palavras aqui me chamam a atenção, dê uma olhada aí, por favor, ou ali, né, no caso, a gente está usando aquela versão ali, Almeida atualizada. Se você puder dar uma olhada ali, tudo que é verdadeiro é a primeira afirmação, tudo que é verdadeiro. Como é que a gente descobre que algo é verdadeiro? Com aquilo que é verdade. É impossível que você descubra que você está diante do verdadeiro se você não estiver todos os dias diante da verdade. É impossível, você precisa estar diante da Bíblia, você precisa estar lendo bastante Bíblia, estar em interação contínua com as Escrituras, ler bastante capítulos. Algumas pessoas se saciam, na verdade eu não sei se saciar seria a palavra, mas elas pegam um versículo, meditam sobre ele. Eu vi um pastor falando assim, medite sobre um verso bíblico que é melhor do que você ler 10 capítulos. Espera aí, uma coisa não substitui a outra. Eu ter lido um verso e ter meditado sobre ele não substitui uma leitura maior da Bíblia para que eu possa preencher percepções acerca daquele próprio versículo. Cuidado com pessoas que gostam de simplificar a fim de tornar a vida cristã mais fácil, porque a vida cristã é difícil pra caramba. Quem te disser que é fácil está mentindo para você. Por isso sim, é muito bom repousar e meditar sobre a palavra de Deus ali, ficar parado pensando nas considerações daquele versículo. Mas é igualmente bom
está lendo bastante Bíblia. Por isso, você não vai conseguir descobrir aquilo que é falso se não estiver completamente comprometido com aquilo que é verdadeiro. Mais um ponto aqui que eu considero interessante: tudo que é amável, está ali embaixo, quase no final, tudo que é amável. Amável a quem? A você ou a mim? Amável diante dos olhos de Deus. Aqui é uma palavra que poderia ser muito facilmente intercambiável com aquilo tudo que é agradável a Deus, tudo que é digno de ser amado. Ou seja, nós não podemos dar o nosso coração em amor a coisas não dignas. Isso nos detona por dentro, isso acaba com a gente. A ansiedade volta quando os ídolos irrompem em sua posição no nosso coração. Por isso, por favor, as coisas pelas quais você luta, enfrenta, vive, acorda e levanta, são dignas de ser amadas. Elas são coisas que Deus aprova como coisas amáveis a Deus. Talvez não. Tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. O cultivo da mente vai dar bastante trabalho, mas é um resultado óbvio. Pessoas que cultivam a mente vão ter dificuldades menores em combater sofismas que vêm à sua mente, combater ansiedades que abarcam, porque é naquele momento que você precisa daquilo que leu, daquilo que entendeu, daquilo que aprendeu e guardou. E terminando, eu peço que vocês possam considerar essas palavras como vindas do Senhor, porque de fato são. Afinal, quando nós estamos ouvindo reflexões acerca da Bíblia, podemos tomar aquele grande erro por nós, que é: que bom se fulano estivesse aqui, que bom que você está aqui, e que bom que você... eu não sou uma pessoa ansiosa. Que bom, fico feliz, porque a gente não quer crachar de ansiedade para a igreja toda, não. Mas eu tenho certeza que você vai ajudar pessoas que não estão aqui. Eu tenho certeza que você vai passar por momentos onde a ansiedade vai ser uma tentação clara, e você vai lembrar: poxa, peraí, eu vou até o Senhor até que ela passe. Depois que ela passar, eu vou me apropriar de verdades bíblicas fundamentais para combater uma possível tentativa dela voltar até aqui. Que o Senhor te ajude e me ajude a pensar sobre essas coisas e agir em conformidade às Escrituras. Amém? A gente vai orar agora e pedir ao Senhor que Ele possa, e Ele pode certamente, nos abençoar com o que acabamos de ouvir. E se você estiver passando por alguma ansiedade, da qual não consegue nesse momento estar lidando, me fale. Sou seu pastor, eu vou querer ouvi-lo. Procure irmãos piedosos, mas não fique calado, como se você pudesse dar conta de tudo. Aqui a gente precisa um do outro. Amém? Ore comigo, por favor.